Então, você já ouviu falar a respeito do ser como partícula apassivadora? É justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Veja bem, não é tão importante a nomenclatura, saber se é partícula apassivadora ou não. O que de fato é importante para você, aqui em português instrumental, é saber para que serve esse ser partícula apassivadora. Então, quando que você deve utilizá-lo e para quê? E, óbvio, em termos de concordância verbal, saber como que o verbo se comporta em relação a essa concordância, tá certo? Se existe núcleo do sujeito, como que o verbo vai concordar, estabelecer essa relação de concordância. Então, veja bem, esse ser, como partícula passivadora, ele serve para dar um tom de impessoalidade ao texto. Então, quando você decide ou resolve trabalhar com esse texto impessoal, você pode trabalhar com esse ser partícula apassivadora. O que vai acontecer é mais ou menos assim: vende-se, excelente casa. A ideia aqui no texto não é falar exatamente quem é que está vendendo, mas falar que a casa está sendo vendida. Então, vende-se excelente casa. Excelente casa aqui, para a gente, vai ser o sujeito. Vende-se excelente casa. Esse ser, a título de curiosidade, é chamado de partícula apassivadora, para mostrar, evidenciar que esse sujeito não é um sujeito que age, não é um sujeito que pratica a ação do verbo vender. A casa não vende a si mesma, a casa ela é vendida. Então esse sujeito não é um sujeito agente, esse sujeito é um sujeito paciente. Vende-se excelente casa. Agora veja bem, o núcleo do sujeito aqui, de fato, é casa. Casa é a parte mais importante dentro desse sujeito. Então, casa é o núcleo do sujeito. Perceba que esse núcleo do sujeito está no singular. Dessa forma, em havendo o núcleo do sujeito, pelaquela regra sobre a qual a gente está trabalhando desde o início das nossas aulas de concordância verbal, que é a regra basicona da concordância verbal, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, verifique que aqui o verbo vender também está no singular. Então, eu quis trabalhar com texto impessoal, não exatamente falando qual é o sujeito que está vendendo, qual é o agente que está vendendo essa casa, isso não importa. Agora, houve a intenção de falar, sim, que existe uma casa, ela é excelente e está sendo vendida. Então, verifique, excelente casa é o foco principal. É sujeito, mas não é um sujeito que age, é um sujeito que sofre a ação do verbo. Dentro de uma voz que a gente chama voz passiva, que é justamente aquela em que o sujeito é paciente. A intencionalidade, portanto, é trazer uma impessoalidade para esse texto. Dessa forma, trabalhou-se aqui com ser partícula passivadora. E, por fim, o verbo, pela regra lá básica de concordância verbal, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Agora, veja bem, e se, na verdade, eu tivesse não excelente casa como sujeito paciente? Vamos colocar aqui um outro exemplo. Vamos colocar, por exemplo, casas. Casas. Ainda trabalhando com esse verbo, então, como é que seria? Vende-se casas ou vendem-se casas? Então, vamos lá. Continuando a analisar. Casas são vendidas. Esse é o sujeito e acaba que, nesse caso, também é o próprio núcleo do sujeito.
Casas são vendidas. Esse núcleo do sujeito é um núcleo do sujeito paciente. Ou seja, casas não vendem a si mesmas. Na verdade, elas são vendidas. Essa é a relação de sentido em relação ao verbo e ao sujeito. As casas, elas são vendidas. Vende-se casas, esse C, portanto, já que o núcleo do sujeito é paciente, esse C é partícula apassivadora. Quando aparece uma partícula passivadora, quando aparece um núcleo do sujeito, ora, pela regrinha básica de concordância verbal, nós precisamos saber que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. O verbo estabelece relação de concordância com o núcleo do sujeito. Portanto, núcleo do sujeito no plural, necessariamente esse verbo também deve estar no plural. Portanto, o correto, de acordo com a gramática culta da língua, é vendem-se casas. Perfeito? Então, essa é a dica a respeito de partícula apassivadora. Grande abraço para você. Nossa próxima aula é justamente a respeito de um outro C, que será índice de indeterminação do sujeito. Perfeito? Grande abraço. Até mais